nós podemos pensar num bate-papo, né, de como a nossa convenção ela pode ser relevante nesse processo como um todo, né? Só que para isso, e para a gente pensar dessa forma, nós temos que partir do seguinte princípio, né? Que eu entendi que igreja multiplicadora está sendo o mover de Deus no meio do povo batista e não apenas mais um programa. Então essa sua diferenciação e leitura, ela tem que ser bem objetiva e bem clara nessa direção, porque se você enxergar simplesmente igreja multiplicadora como mais um programa, ele vai ser mais um programa na vida da sua convenção, da igreja, seja o que for. Então vamos entender que igreja multiplicadora é algo especial que o Senhor colocou na nossa mão nesse tempo e que nós podemos avançar fazendo uma diferença relevante na vida das nossas igrejas, né? Então, e aqui cabe, né, irmãos, como é que serão as nossas igrejas? Eu não sei se você já fez um estudo dentro da sua convenção, associação, como é que serão as igrejas daqui a 10 anos? Como é que serão as igrejas daqui a 15 anos? Com toda essa carga de influência que nós estamos tendo, com toda essa mudança do pós-modernismo, com todo esse comportamento que os nossos crentes começam a ter hoje dentro das igrejas, o que nós vamos projetar, irmãos, para frente? Nós vamos ter um tipo diferente de igreja, bem diferente da de hoje, isso é claro. Nós vamos ter que ter um tipo de estrutura convencional diferente do que nós temos hoje. Porque dentro da nossa experiência no Sul, o que nós fazemos constantemente é mostrar que como instituição somos relevantes. É mostrar que estamos ali juntos, que estamos ali para somar. Mas aqueles nossos valores apenas de cooperação, de ardor batista, de comunhão, de estarmos juntos, parece que eles hoje não são apenas suficientes para manter a nossa unidade e integridade denominacional de convenção e igrejas. Parece que nós temos que ir um pouquinho além. Nós temos que ter elementos que permeiam esse meio para que a credibilidade da instituição ela seja levada a sério. Então, cada um, eu acredito, dentro da sua realidade, tem algo que puxa para que a convenção realmente seja relevante. No nosso caso, eu posso citar, pastor Isaías está há 22 anos à frente da Convenção Batista Paranaense. Então esse é um elemento diferencial no Paraná. Esse é um elemento agregador. Esse é um elemento de um executivo de sucesso que tem feito um bom trabalho e que goza da credibilidade de grande parte ou da sua totalidade das igrejas no Paraná. Agora, que elemento externo na sua convenção você tem para que você possa estar agregando esse processo como um todo, né? Então, essa reflexão aqui, talvez no final a gente consiga entender um pouquinho como serão as nossas igrejas e principalmente como serão as nossas convenções daqui a um tempo. Mas eu quero trazer alguma coisa aqui, irmãos, e esse dado eu peguei diretamente lá com a Convenção Batista Brasileira. De 2010 a 2014, nós saímos de 1.361.000 membros para 1.618.663. Esses foram os dados que me passaram, pastor Sócrates. Estão certo? Está correto? E aí, conversando ontem no café da manhã com o pastor Sócrates, eu perguntei, pastor Sócrates, são esses os batistas mesmo? Ele falou assim, nós podemos olhar sobre uma outra ótica. Nós temos aí a família batista, que congrega o quê? As crianças, os filhos, os parentes e aquele povo todo que está reunido nas igrejas adorando ao Senhor. E aí esse nosso número sai de 1.600.000 e vamos para 2,5 milhões, certo? Mas se pensarmos em membros, nós temos aqui 1.618.663. Se nós olharmos, irmãos, de 2010 a 2014, nós temos aqui um crescimento de 18,9%, o que vai dar uma média de 3,7% ao ano. Os irmãos acham um crescimento de 3,7% ao ano razoável, mais ou menos? Nós não estamos nem batizando os nossos próprios filhos. Esse é uma luzinha que acende, tá? Deixa eu mostrar a realidade do Paraná aqui para os irmãos. 2011, tá? 37.000, passamos para 43.300, um crescimento de 16,4%, muito próximo. E aí podemos estabelecer até uma média nacional nessa faixa. Aqui o crescimento vai dar 3,2, 3,7, fechamos aí, quem sabe, um crescimento de 3,5 ao ano. Na verdade, irmãos, eu entendo que a partir de 2010, 2011, nós estacionamos, e de lá para cá, no crescimento real, nós já começamos a decrescer. Se nós fizermos uma análise, é óbvio que o número final lá vai aparecer aumentado, mas dentro da perspectiva de batismos, de crescimento e de evolução que nós teríamos que ter dentro de um quadro denominacional, eu acredito que nós já estamos na descendente. Quando a curva ela começa a descer, precisa ter um elemento em algum ponto da curva que vá puxar
isso para cima. Não é? Quando você começa a estudar as curvas sinoidais nos diversos processos de crescimento, processos financeiros, ou seja o que for, você observa que quando a curva ela começa a decrescer, tem que acontecer um evento específico para que você tenha fôlego e levante essa curva de novo. E eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que esse alimento nosso chama-se igreja multiplicadora. Irmãos, guarde isso no seu coração. Talvez você não consiga entender da forma como eu estou falando, porque talvez você não esteja vivendo isso. Mas guarde isso no seu coração, leve isso para você meditar, para você pensar, e quem sabe no final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, você consiga pelo menos elementos para que te dê base, para você começar a pensar nessa direção. Nós precisamos mudar esse quadro, irmãos. E esse quadro aqui ainda está bonito. O pior é que eu não consegui dar brasileira, não sei se o pastor Sócrates ou o pastor Fernando pode me ajudar, mas dê uma olhadinha na plantação de igrejas no Paraná, irmãos. 2011, 4, 2012, 3, 2013, 3, 2014, 4, 2015, 3. 4, 8, 12, 13, 15, 18. Igrejas em 5 anos. Os irmãos têm ideia quanto tem sido a plantação de igrejas nos últimos anos? Tem, pastor? Não. De forma geral? O crescimento é o mesmo da membresia, aproximadamente. Mesma coisa. 3,5%. É. Então nós estamos dentro aqui da faixa. Como é que a gente reverte isso, irmãos? Porque veja só, vamos lembrar lá da campanha de evangelização Jesus Cristo a Esperança, 1975, pastor Rubens Lopes. Vem a explosão, o povo batista começa a crescer. Dali, irmãos, de 1960 para frente, surge o nosso grande... Vamos avançar, vamos crescer, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, vamos levar o evangelho a todo o povo. E aí, as nossas igrejas, o boom de crescimento vem dessa época, 60, 70. Vem aí. E aí as igrejas vêm com a visão de plantação, de crescimento. O que aconteceu dos anos 2000 para cá? Lembra que nós falamos um pouquinho ontem sobre os 5 princípios e o princípio da plantação de igrejas? E a questão do custo, a questão de visão, a questão de dificuldade, de crescimento. Então isso aqui nos afetou. Eu estou abrindo, irmãos, justamente a palestra falando sobre isso, porque é aquilo. Nós, como batistas, nunca falamos de números. Mas nós, muitas vezes, usamos a seguinte desculpa: nós temos qualidade. Nós temos qualidade. Só que eu entendo, queridos, que, segundo o princípio bíblico, qualidade e quantidade, eles caminham juntos. Juntos. Quando aquele povo de Atos lá começou a fazer aquela movimentação gigantesca e a comunidade começou a cair na graça daquele povo, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, e aquele povo tem um boom, eles crescem. E eu acho que esse quadro aqui nada mais é porque a gente se desperte um pouquinho e entenda, nós precisamos crescer. Não como intuito maior, a minha meta é crescer. Não. A consequência das minhas ações gera o crescimento. E nós temos que fazer algo nesse momento que vai realmente gerar um crescimento efetivo dentro do nosso povo batista. E aí, irmãos, as convenções estaduais, com uma orientação, caminhando junto com a direção nacional, elas são fundamentais nesse processo. Porque eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui, que pertencem às suas convenções, querem ver os seus estados crescerem, se desenvolverem, avançar. Todos nós queremos, irmãos. Todos nós queremos. Eu tenho certeza que você não faz nenhum projeto na sua convenção e que o fruto não seja o crescimento, o desenvolvimento. Eu tenho certeza disso. Mas precisamos fazer algo para ontem, porque o quadro está se tornando cada vez caótico. Eu vou trazer, irmãos, um estudo de caso, se a gente pode assim dizer, do Paraná. Eu quero mostrar para os irmãos como tem funcionado no Paraná. E quero desde já colocar à disposição dos irmãos o que os irmãos precisarem. Nós estamos à disposição para ajudar. Não é um exemplo perfeito, certo? Mas eu entendo que nós estamos no caminho. Nós estamos conseguindo avançar. Nós estamos conseguindo ir um pouquinho além e mudar a mentalidade da estrutura como um todo. Então, o Paraná, irmãos, nós temos aqui 8 associações. Litoral, Grande Curitiba, Campos Gerais, Sudoeste, BIG, que é Batistas do Iguaçu, o rio Iguaçu que separa aqui, Oeste, Noroeste e Norte. 8 associações. Com exceção da Grande Curitiba, em que nós temos uma parceria diferente, todas as outras associações nós possuímos um coordenador regional, em que a convenção arca com os custos financeiros dele, ou seja, paga o salário dele. E esse coordenador, ele tem 2 funções. Para a convenção, ele é um missionário itinerante,
que ele trabalha levando os projetos da convenção, fomentando o auxílio da obra missionária no processo todo, e para a associação ele é o coordenador associacional. Então nós fazemos parcerias com as nossas associações, em que esse coordenador, ele então tem essas duas facetas, vamos dizer assim, atua com a função específica da convenção, mas também ele atende a sua associação. Então nós temos aqui no litoral o pastor Claudinei. Pastor Claudinei, fica em pé, né? Pastor Claudinei que está nos ajudando com a música. Pastor Claudinei é o coordenador do litoral. Pastor Dorgival, ele não está aqui, por quê? Porque a parceria lá é diferente. A Curitiba não tem um coordenador tempo integral dedicado, né? Então a nossa parceria lá é um pouquinho diferente. Nos Campos Gerais, pastor Romério, que está aqui, fica em pé, por favor. Não vou não. Pastor Romério, então, é aqui do Campos Gerais. O coordenador do Sudoeste não está aqui. O Arlindo é MDI. A Big, né? O Arlindo hoje é coordenador da Big. Por favor, fique em pé, Arlindo. Né? Coordenador da Big. Aqui nós temos a região de Foz do Iguaçu, aqui, irmãos, para ficar mais claro, né? Aqui nós temos o Oeste, né? Onde nosso presidente, pastor Jeremias, é pastor aqui em Umuarama, e o coordenador aqui é o pastor Gentil. Pastor Gentil, por favor. Então, o pastor Gentil que coordena todo o processo. Aqui no Noroeste nós temos o pastor Cláudio, que é a região de Maringá. Fica em pé aí, pastor Cláudio, para o povo te ver aí. Isso, ânimo, coração, coisa linda. E na região norte aqui de Londrina, pastor Marcelo Siaca, que é o nosso coordenador. Então, irmãos, essa é a nossa estrutura de coordenadores. Só que nós dividimos o Paraná em 3. E além desses coordenadores, nós temos 3, que alguns desempenham 2 funções aqui, que são coordenadores de missões e desenvolvimento de igrejas. Ou seja, eles fomentam toda a parte missionária específica nas regiões. Então, por exemplo, aqui o pastor Rodrigues, que está lá no fundo, aquele camarada de verde lá, ele acompanha e caminha junto com o pastor Claudinei, com o Dorgival e com o Romério. Então ele coordena essas 3 associações aqui na visão de missões e desenvolvimento de igrejas, né? Não especificamente missões, todos os projetos de crescimento e desenvolvimento de igrejas. O pastor Arlindo, ele acompanha essas 2 associações, ele é coordenador aqui na associação, mas ele desempenha um papel nas 2 associações aqui de coordenador de missões e desenvolvimento de igrejas. E o pastor Cláudio, que está aqui também como coordenador do Noroeste, ele desenvolve a função aqui nessas associações de acompanhar missões e desenvolvimento de igrejas. Então, essa é a nossa estrutura. Nós temos 8 coordenadores, os irmãos estão vendo que alguns aqui repetem a sua função. Ele é coordenador associacional e é coordenador de missões aqui também. O Arlindo aqui também é coordenador associacional e coordenador de missões. Só o Rodrigues aqui, por causa da grande Curitiba, que é onde nós temos o maior número de igrejas, 92, é que realmente ele então só desempenha a função aqui para poder atender todo esse processo. Essa estrutura, irmãos, facilita em muito o nosso trabalho, é óbvio. Essa estrutura faz com que a direção ou as coisas que saem da convenção, elas consigam chegar com consistência nas associações. Então nós temos fomentadores dentro das associações. Por isso então, quando nós definimos, por exemplo, Igreja Multiplicadora como um projeto, nós conseguimos então tratar o Paraná inteiro com a visão de Igreja Multiplicadora numa mesma. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, desde setembro, quando nós tivemos o grande congresso em Jaraguá, pelas minhas contas, se eu não me perdi, nós tivemos 22 congressos, consultorias ou seminários em igrejas multiplicadoras, envolvendo toda essa nossa estrutura aqui, mobilizando todo o Estado, falando numa mesma direção de todo o processo. Mas eu quero que você entenda a nossa estrutura para você ver que a gente consegue chegar até as nossas igrejas. Mas caso você não tenha uma estrutura como essa, também é possível chegar da mesma forma. Obviamente você já faz o seu trabalho, obviamente você já desenvolve todo o seu processo dentro da sua a convenção, e você tem os seus meios de fazer as coisas acontecerem. A nossa estrutura permite que a gente mensure resultados de uma forma um pouco mais rápida, mais prática, e a gente fale a mesma linguagem. Isso aqui é o nosso organograma estrutural da convenção. Talvez algumas linhas aqui elas tenham sendo confundidas na tradução do desenho, mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: olhando para a igreja multiplicadora, tá? Como que nós começamos a permear a nossa estrutura? E isso é importante, né? Então nós temos a Assembleia, a Convenção, o Conselho Geral aqui, tudo. E aqui nós temos Conselho de Educação, Conselho de Educação, Questão de Educação Teológica, Educação Cristã, Administração, Ação Social e Missões e Desenvolvimento de Igreja.
O processo, depois que ele começou a ser internalizado, irmãos, e vem então a diretiva aprovada pelo Conselho da Convenção como igreja multiplicadora, sendo o programa norteador de crescimento e desenvolvimento de igrejas no Paraná, a partir desse momento que isso é aprovado, e nós já estamos trabalhando isso há 1 ano e pouco, essa visão de igreja multiplicadora, ela começa então a permear toda a nossa estrutura. Nós não estamos falando única e exclusivamente aqui de missões e desenvolvimento. Nós estamos falando da estrutura da convenção. Porque, irmãos, no processo de igreja multiplicadora, não adianta apenas um lado puxar. Se você não tiver, por exemplo, a educação cristã junto com você. Os irmãos ouviram o pastor Marcos Paulo falar aqui. Existe um tripé formando todo esse processo. E a educação cristã é um deles. Se a educação cristã não tiver alinhada com a visão de igreja multiplicadora, o processo vai ficar capenga. E uma das dificuldades, irmãos, que pode vir a acontecer é que se a escola de formação de lideranças ela não tiver a visão clara de igreja multiplicadora, você não consegue formar líderes para dirigir pequeno grupo, nem líderes multiplicadores. Não consegue. Então é importante que o processo todo ele esteja permeando. Então nós já estamos aqui numa grande caminhada com o pastor Jaziel, na formatação da grade curricular, para que essa visão de igreja multiplicadora esteja dentro. Nós já estamos conversando com o pastor Fabrício e alguns irmãos da junta, numa pós-graduação que devemos lançar no 2º semestre em igreja multiplicadora, online, em que o Brasil inteiro vai ter acesso a isso. Então nós vamos ter uma pós-graduação fomentada pelo Paraná, a nossa grade curricular está sendo transformada, para que essa visão como um todo, irmão, ela permeie a convenção. Porque se não permear, nós estamos falando de mais um projeto estanque, específico, pontual, concorrendo com tantos outros que talvez você tenha na sua convenção. Então, irmãos, eu vou dizer que talvez o grande desafio seu como convenção é você conseguir permear toda a sua estrutura. Um dos princípios chama-se compaixão e graça. Então eu preciso ter meu conselho aqui de ação social totalmente alinhado dentro desse princípio de compaixão e graça. E o que ela vai estar produzindo como material, como estrutura, ela tem que visar atingir os pequenos grupos multiplicadores. Então, se nós conseguimos, irmãos, como convenção, virarmos essa chave e permearmos toda a nossa estrutura com a visão de igreja multiplicadora, nós vamos ter uma unidade, uma coerência e um foco. Uma das nossas dificuldades como batistas, irmãos, chama-se foco, alvo. Definimos uma direção e disse assim: irmãos, vamos juntos como batistas naquela direção. O que nos une, irmãos, como batistas até hoje? Qual um dos nossos maiores princípios que nos mantém unidos como batistas? Cooperação e obra missionária. Essa é a nossa essência, irmãos. Cooperação e obra missionária são a nossa essência, são o nosso foco. Se algum dia nós abalarmos a cooperação e a obra missionária, nós desmontamos. Então, o que nós precisamos é trazer essa cooperação e essa obra missionária e começarmos a enxergar isso aqui dentro de um processo que começa então a fomentar relacionamentos discipuladores, evangelização específica, tratar de pessoa com pessoa, formação de liderança específica, como nós falamos ontem. Então isso aqui é importante para quê? Para que nesse nosso processo como convenção possamos estar alinhados, focados e caminhando numa única direção. Porque senão, irmãos, mais uma vez nós vamos estar falando de programas pontuais. Programas pontuais, eles têm a sua fase. Ele começa, ele se desenvolve e ele morre. Nós temos que pensar, irmãos, estrategicamente. Nós temos que olhar para o futuro. Qual será a visão das nossas igrejas daqui a 10 anos? Como serão as igrejas? Que tipo de liturgia as nossas igrejas vão estar vivendo daqui a 10 anos? E a pergunta é, as nossas convenções vão estar preparadas para atender as nossas igrejas dentro dessa visão? Então nós precisamos ter algo, irmãos, que nos dê o foco, que nos dê a unidade, que nos dê cooperação, que fortaleça a nossa obra missionária. E aí sim, vamos lá, vamos olhar para frente, vamos focar. Eu volto a dizer, irmãos, dentro daquela gráfico de queda, de crescimento, chega num ponto da curva que nós precisamos mudar a curva. Chegou o ponto da gente mudar a curva, irmãos. Ou nós focamos como convenção na curva, ou nós corremos o risco de nos tornarmos totalmente irrelevantes num curto período de tempo. Talvez você observe que para você manter a unidade hoje na sua convenção, o esforço que você tem que fazer com as igrejas tem sido muito grande. Talvez o resultado que você tinha de uma forma mais tranquila 5 anos atrás, para ter o mesmo resultado hoje, você tem que gastar muito mais energia, muito mais esforço, dar muito mais atenção. E a situação é só piorar.
Então eu preciso ter algo que agregue, que faça o nosso povo todo convergir, mas a sua estrutura, de uma forma geral, ela tem que convergir nessa direção. Dentro da estrutura de missões e desenvolvimento de igrejas, né? Então nós temos aqui um executivo e nós temos 3 coordenadores de missões e desenvolvimento de igrejas, né? Então essa visão aqui, ela já está permeada nesses 3 coordenadores que estão vivendo todo o processo. Aqui é a nossa estrutura interna lá, que vai ter as secretárias, como funciona, as atribuições de cada um, os promotores, e aqui nós teríamos ainda um outro relacionamento com os nossos coordenadores associacionais, que não estão aqui debaixo da estrutura, não são nossos, digamos assim, vem na sequência. Eles viriam aqui do lado numa caminhada na parceria associacional. Então o que eu quero dizer é que na convenção, missões e desenvolvimento de igrejas é o responsável por puxar essa visão, por levar isso adiante, por dizer, esse é o nosso programa, essa é a nossa visão. E irmãos, o que acontece em missões da convenção estadual? Tudo o que se fala de obra missionária tem igreja multiplicadora como base. Então, por exemplo, não existe hoje missionário ou plantação de igreja no Paraná que não seja através da visão de igreja multiplicadora. Não tem. Pastor Flávio Rezende Machado, plantando igreja em Foz do Iguaçu. Ele deixa a igreja dele, Igreja Batista Jardim São Paulo, em Foz do Iguaçu, em junho de 2014. Ele deixa a igreja para começar um projeto de plantação, entra no quadro missionário de uma igreja em pequenos grupos. E sabe o que ele faz, irmãos? Ele vai para a periferia de Foz do Iguaçu, aonde nenhuma igreja quis ir. Nós temos quantas igrejas em Foz, pastor? 7? 8? Rodrigues, lembra? Quantas igrejas em Foz? 7 igrejas, né? Nós temos 7 igrejas em Foz, e nenhuma das igrejas achou interessante ir para a periferia. E aí ele vai para um negócio chamado Comunidade do Bambu. É rota de tráfico, né? Onde os traficantes passam ali com as drogas, com aquele negócio todo. É uma favela na beira do rio Paraná, que faz a divisa clara com o Paraguai. E ali tem uma favela muito grande. E Deus o conduz para trabalhar ali dentro. E quando eu fui lá a primeira vez visitá-lo, foi interessante, porque tem a estrada aqui, você para o carro num lugar meio estranho lá. Ele falou, você fica aqui um pouquinho, que eu tenho que ver se dá para entrar lá hoje. Aí ele vai lá, vê com os líderes ali do local, dá para entrar, entramos lá e fomos fazer o culto. E ali, então, irmãos, ele começa a plantar uma igreja em pequenos grupos, dentro de uma favela, na rota do tráfico, na casa de uma pessoa. E ele começa a desenvolver ali, e começa a influenciar aquele local, e começa a mudar a vida das pessoas com uma igreja nas casas dentro da favela. E Deus é tão bom com o pastor Flávio que 1 ano depois, e não precisava acontecer isso, mas aconteceu. Mas 1 ano depois, em agosto de 2015, Deus dá para ele um terreno e um templo, sem ele gastar um tostão. Os americanos doam o terreno, o Munami vai lá e constrói o templo para ele. Ele não precisava, literalmente não precisava. Por quê? Porque o intuito do projeto é Igreja nas Casas. Na época, antes do templo, ele tinha 4 pequenos grupos nas mais diversas localidades de Foz do Iguaçu. E ele começa a plantação de igreja dentro dessa visão. 4 pequenos grupos, 2 grupos só de crianças, trabalhando. Hoje ele tem um templo onde ele está levando esse povo para lá, mas a igreja funcional dele acontece no sábado, onde os 4 pequenos grupos se reúnem e ele está lá. E hoje de manhã, no domingo pela manhã, ele atende esse povo todo no templo. Mas o templo, irmãos, não era necessário agora, não precisava. Deus foi bondoso e deu. E se Deus deu, não vamos rejeitar, né? Bênção de Deus. Um investimento de quase aí 400, 500 mil reais, sem nenhum custo, nem para a igreja, nem para a convenção, nem para ninguém. Bênção de Deus. Mas o propósito era pastor Flávio plantando igreja nos diversos lugares de Foz do Iguaçu, nas casas. Por quê? Porque dentro de missões, irmãos, nós só caminhamos nessa direção agora. Os nossos missionários, plantadores, revitalizadores têm que caminhar com a visão de igreja multiplicadora, né? E é isso que tem acontecido. Então a nossa estrutura toda hoje está voltada para esse processo como um todo. Como tornar uma convenção relevante para as igrejas atuais e as igrejas do futuro? Como, irmãos? Como nós sermos mais relevantes do que já estamos sendo? Como estimularmos o crescimento, o desenvolvimento? Como? E aí... Sim, revitalização de igreja caminhando na mesma direção, né? Não apenas plantação. Como nós podemos fazer isso de forma prática?
Em primeiro lugar, entendendo que igreja multiplicadora é um mover de Deus no meio dos batistas brasileiros. Você precisa entender isso, meu irmão. Você tem que partir desse pressuposto. Eu estou insistindo muito nisso, meu querido, porque nós temos que entender que não estamos falando de mais um programa. Porque se for mais um programa, ele vai começar, ele vai se desenvolver, ele vai terminar. Nós não mudamos aquela queda da curva com um programa, não mudamos. Nós precisamos mudar a queda da curva com uma filosofia de trabalho, com uma visão específica, com um direcionamento novo para as nossas convenções. Irmãos, as igrejas precisam olhar para nós como instituição e dizer assim, puxa vida, estão sendo relevantes. Não com aquela ideia, o que a convenção pode fazer para mim? Não é isso. Eu mando o plano cooperativo, então a convenção tem que fazer para mim alguma coisa. Não é essa a ideia, não. É no consenso ela olhar para nós como instituição e dizer assim, puxa vida, essa convenção, essa instituição está sendo relevante na minha vida. Olha que coisa interessante que nós estamos tendo no Paraná, já, isso está muito claro, isso já está arraigado, mas no Rio Grande do Sul está começando. Nós tivemos em lugares pequenos, com pequenas igrejas, e aqueles pastores que estavam ali falaram assim, puxa vida, né? Nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver. Hoje nós somos 30, 40 pessoas, mas quando nós chegarmos a 300, e vamos chegar a 300, isso é a palavra do pastor lá. Ele diz assim, eu vou saber que a convenção, ela foi a responsável por me abençoar nesse processo. Por quê? Porque a convenção trouxe para mim os seminários, a convenção investiu em literatura, a convenção me levou para o congresso, a convenção foi a responsável por passar essa visão e me ajudar a crescer. Então a mentalidade daqueles pastores ali, nas cidades pequenininhas do Rio Grande do Sul, já está tendo a convenção como referência um pouco diferente. Ela já está olhando para a convenção como sendo aquela assim, puxa vida, essa convenção está fazendo a diferença na minha vida. Irmãos, se nós conseguirmos ter essa unidade dentro dos nossos estados, em que as nossas igrejas possam olhar para nós e disserem exatamente isso, que nós estamos sendo relevantes no desenvolvimento da estrutura como um todo das igrejas, eu acho que aí a gente vai longe, porque a gente começou e conseguimos passar a visão dentro do processo. Mas existem algumas... Vamos pensar aqui em 5 objetivos gerais, irmãos, por exemplo, das nossas convenções. Tá? Nós queremos plantar igrejas. Isso é claro. Nós queremos ver o processo crescer. Nós queremos que a obra missionária avance, se desenvolva, cresça. Nós também, irmãos, vivemos de arrecadação, então nós precisamos arrecadar. Essa é uma realidade. Seja plano cooperativo, seja missões, seja o que for, nós vivemos de arrecadação. Nós precisamos, para que a obra missionária seja sustentada, de adoções, convênios. E nós precisamos também revitalizar igrejas. 5 objetivos aleatórios, tá? Mas que são de extrema importância. Você poderia colocar outros aqui, sejam eles quais forem. Como é que eu faço isso se tornar realidade, irmãos, de uma forma eficiente e eficaz no meu dia a dia convencional? Como é que eu consigo realmente trazer isso para o coração dos meus pastores? Como é que eu toco o coração deles? Como é que eu consigo sair do coração do pastor e chegar no coração do membro da igreja com isso? Porque se eu ganho o coração do membro e ele entende esse processo aqui como um todo, eu ganhei o pastor, eu ganhei a igreja, eu trouxe a igreja para a minha convenção, contribuindo, participando e vibrando. Então nós temos que descobrir, irmãos, aonde que está a trava do processo. Por que não avançamos mais na plantação de igreja? Por que a obra missionária não tem avançado muito mais? Por que a nossa arrecadação ela tem, né? Principalmente com a crise do ano passado, igreja sofrendo e aquele negócio cresce e desce, ajusta o orçamento, aquele negócio todo. Por que as nossas adoções não crescem numa forma exponencial como nós gostaríamos? Por que não estamos conseguindo revitalizar aquelas igrejas, irmãos? Para os irmãos terem ideia, no Paraná são 68% de todas as nossas igrejas com menos de 100 membros. 68%. Uma igreja com menos de 100 membros, irmãos, a característica dela é a mesma no Brasil inteiro. É uma igreja que talvez a liderança dela não seja uma liderança forte, talvez haja problema de formação em algum processo, é uma igreja que não tem condição financeira, a sua estrutura ela é um pouquinho precária. Nós estamos falando de um perfil igualitário. Por que não conseguimos então revitalizar essas igrejas? E aí, muitas vezes nós estamos pensando apenas estrategicamente. Vamos fazer os nossos planos de ação para alcançar. Só que o plano de ação é frio, meu irmão. O plano de ação é fundamental, é importantíssimo. Eu respiro estratégia, eu vivo estratégia, eu tenho uma formação estratégica. Mas nesse caso aqui, se olhar única e exclusivamente sobre a visão estratégica, nós não vamos conseguir avançar. Porque nós precisamos olhar em quem? O coração do povo que está na igreja.
Se eu não olhar o coração do meu povo que está lá na igreja, eu não consigo virar estratégia e a gente não avança. Não tem como. Aí entra o relacionamento discipulador. Aí entra, meu irmão, um tratamento que eu, como convenção, tenho que dar, além do estratégico, para o crente da minha igreja. Como é que eu vou atingir aquele crente? Como é que eu vou falar o coração dele? Como é que eu avanço com ele? E aí entra a igreja multiplicadora. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, o processo todo ele está amarrado aqui. Porque isso é o mover de Deus, é isso que vai mover o coração do povo lá. Porque nós estamos falando de princípios. O que eu gosto sempre, irmãos, de destacar quando eu vou falar nas igrejas, é que nós não estamos falando de um projeto chamado Igreja Multiplicadora, não. Tinha que ter um nome. E o nome apareceu, Igreja Multiplicadora. Mas quando nós nos referimos à Igreja Multiplicadora, nós estamos dizendo o seguinte: é uma igreja que se multiplica. Então não encare esse negócio aqui como sendo uma marca que eu estou colocando, dizendo assim, olha, Igreja Multiplicadora é a solução para todos os problemas. Não é por aí. Eu estou dizendo que uma igreja que multiplica, uma igreja que faz discípulo, que desenvolve relacionamentos discipuladores, uma igreja que ora, uma igreja que pensa na plantação de igreja, na compaixão e graça, uma igreja que forma líderes para dirigir pequenos grupos e para serem discípulos multiplicadores, essa é uma igreja relevante. E é esse o processo que nós temos que pensar como um todo. Então, só para relembrar o que nós vimos ontem, Igreja Multiplicadora é uma visão intencional baseada em 5 princípios para cumprir a grande comissão. Multiplicação intencional. Irmãos, é aqui que eu atinjo o coração do povo. É aqui que eu saio da estratégia da minha convenção, da minha estrutura e chego no coração do povo. Porque o que estava faltando de repente nos anos passados era um link entre a nossa estratégia aqui em cima e o nosso povo aqui embaixo. E aí nós tínhamos um intervalo, né? Nós tínhamos uma lacuna aqui. Porque a estratégia convencional falava aqui, mas o povo estava aqui. Irmãos, com a multiplicação intencional eu chego no coração do povo. E muitas vezes nós não conseguimos virar projetos, porque nós estamos falando uma linguagem aqui em cima, e a igreja olha para nós assim e diz assim, tá, e daí? É você que vai cuidar de mim? É você que resolve os meus problemas? É você que trata as minhas dificuldades? Agora, se o meu pastor é relevante nesse processo, ele entende a multiplicação intencional, baseada nos 5 princípios bíblicos, para que a gente possa cumprir a grande comissão, aí nós começamos a falar uma outra linguagem. Você está vendo? Estratégia misturado com coração, eu atinjo a igreja. Se não fizermos esse link, irmãos, nós vamos estar falando uma linguagem aqui, e as nossas igrejas vão estar vivendo uma outra linguagem aqui. Porque a linguagem técnica e estratégica denominacional é muito fria para a igreja. Então, pela primeira vez, nós temos a possibilidade de formatarmos links e avançarmos. Falamos aqui sobre os 5 princípios, né? Não quero entrar aqui nessa questão, mas, irmãos, quando nós tratamos de evangelização discipuladora, nós conseguimos ir além no coração dos crentes como nunca tínhamos ido antes. Agora nós estamos indo como convenção. E quando uma convenção vai para um lugar, faz um trabalho, e você tem um retorno positivo de um membro da igreja, de um pastor, dizendo o seguinte: a convenção veio aqui e ela foi relevante. Você ganhou o pastor e você ganhou a igreja. Você não precisa fazer mais esforço. Se você vai para um lugar e ele diz assim, a convenção não foi estratégica, não foi fria, mas a convenção falou o meu coração e a convenção ganhou o pastor e a igreja. Romério, eu quero colocar um áudio de um testemunho, irmãos, 1 minuto e 40, não chega a dar 2 minutos, de um pastor, que eu tenho caminhado com ele lá no Rio Grande do Sul. Nós tivemos a semana passada inteira lá fazendo seminários. Na sexta-feira à noite, em 3 Passos, lá do ladinho da Argentina, do outro lado de Porto Alegre, a igreja lotada, veio gente de tudo quanto é lugar lá, falamos sobre os princípios de igreja multiplicadora, focamos na evangelização discipuladora, e no dia seguinte esse pastor manda esse testemunho, falando do que aconteceu, e no final ele vai citar um irmão. Esse irmão é policial civil na cidade, ou militar, não me lembro, e diz que é um irmão assim muito duro, e ele falou assim, pela primeira vez, não tem mais história desse país, né? Mas pela primeira vez eu vi o irmão Valdir, ou Valmir, se eu não me lembro, chorar na presença do Senhor, de todos os anos que eu convivo e caminho com ele. Então vamos ouvir o testemunho, só para você ter uma ideia. O nome dele é pastor Rodrigo. Meu querido, meu amado pastor Flávio, estou aqui, cheguei em casa agora, depois de muitas coisas que ainda precisavam ser feitas, organizar filho no colégio, rancho para a esposa. Eu vim louvando Deus, falando orando com algumas pessoas no WhatsApp, orando pelo meu pai. E agora também estava agradecendo aqui a Deus pela vida do amado.
vida do pastor Rodrigues também, pela vida do irmão Egon. Com certeza, eu tenho certeza que no Senhor, minha vida, a igreja que eu pastorei, essa região, ela não vai ser mais a mesma. Em nome de Jesus. Eu preciso de muita ajuda. Eu preciso, mas eu vou me humilhar cada vez mais diante do Senhor. Eu vou orar, eu vou criar esse hábito cada vez mais em Jesus. Mas eu quero realmente agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da Cássia, pela vida do Rafael. Deus seja louvado. Continue firme no Senhor. E obrigado por estender essa bênção para nós aqui, querido. Deus seja louvado pela tua vida. Deus seja louvado pela vida do pastor Isaías Quirino, pela Convenção Paranaense, pela visão multiplicadora. Deus seja louvado pela vida de todos vocês, queridos. Vocês têm sido canal de bênção na vida da igreja do Senhor. Eu estava aqui me emocionando, chorando na presença do Senhor, porque o irmão Vilmar, um policial civil aposentado, camarada assim que, olha, eu vi ele chorando na presença do Senhor ali no final hoje. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus. E eu sei do que eu estou falando, porque chorão eu sou. Tem homens que é mais difícil chorar. Eu vi o irmão Vilmar chorando. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está mexendo, está falando. Deus seja louvado. Até amanhã. Um grande abraço. Boa noite para vocês que estão aí. Quando a gente ouve algo assim, irmãos, e esse é um de tantos que nós já temos visto, em que eles reconhecem que a estrutura foi até lá e abençoou vidas e mudou a história. Esse povo a gente ganhou para o resto da vida. Esse povo vai caminhar com a gente. Esses pastores, essas igrejas, eles vão estar junto conosco aonde for. Uma igreja como essa, irmãos, plano cooperativo não é mais problema. Uma igreja como essa, oferta missionária não é mais problema. Adoção missionária não é mais problema. Sabe por quê? Porque eles entenderam a relevância da estrutura dentro do processo. Porque ele está vendo que, através das ações desenvolvidas por uma convenção, a igreja dele está mudando, o povo dele está mudando, a estrutura, a forma, a visão dele está mudando. Por quê? Porque nós começamos a mostrar para eles, irmãos, que existe algo chamado evangelização discipuladora, que contempla o relacionamento discipulador 1 a 1, em que isso é relevante na vida das igrejas. Então, quando ele faz o reconhecimento, irmãos, a Convenção Paranaense, a Convenção do Rio Grande do Sul, seja quem for, não é isso que eu quero destacar. Eu quero destacar o seguinte, que é a estrutura descendo até a igreja e mudando a visão do processo como um todo. O que eu volto a dizer, irmãos, muitas vezes nós ficamos apenas na estratégia, na parte fria do processo. E esquecemos de descer um pouquinho mais e nos solidarizarmos com os membros das igrejas, dizendo, olha, é possível mudar, é possível sermos relevantes em todo esse processo. Tá? Isso aqui eu já mostrei bastante ontem. Esse processo como um todo, irmãos, ele existe, né, para que esses relacionamentos discipuladores que nós acabamos de ouvir, eu tenho caminhado há 6 meses com esse pastor. E ele tem sido uma bênção, ele vai ser um dos maiores multiplicadores do Rio Grande do Sul. A igreja dele está vibrando. Eles estão num processo assim que todo mundo está caminhando na mesma direção. Ele me mandou um áudio dizendo o seguinte, pastor, eu estou aqui acho que 6 anos. Eu nunca tive tanta unidade na minha liderança quando eu tenho agora. Está todo mundo caminhando na mesma direção, falando da mesma coisa, sonhando os mesmos sonhos. E o sonho deles é ganhar 3 passos para Jesus. 3 passos, Rio Grande do Sul. Então, é aqui em que tudo acontece, né? Mas é isso, né? Para sermos relevantes, precisamos chegar ao coração dos crentes como denominação. E uma coisa que eu percebi, irmãos, isso tem ajudado demais. Eu extraí um pedaço aqui de uma outra palestra, eu só quero passar rapidinho aqui para você. É que eu consegui estabelecer, com a graça de Jesus, aí um comparativo entre o relacionamento de Jesus com os diversos com que ele se relacionou, com os crentes das nossas igrejas. E essa palestra aqui, antes de a gente abrir todo o processo de igreja multiplicadora, tem ajudado demais o povo da igreja, os pastores e aqueles que estão à frente até dos órgãos a entenderem o processo. Porque a grande dificuldade, irmãos, das igrejas não avançarem e das dificuldades dos pastores é que os crentes não entenderam ainda a sua posição em Jesus Cristo. Essa é uma dificuldade. Se eu não entender quem eu sou em Jesus, como é que eu caminho nos meus processos, projetos e por aí vai?
né? Então a gente conseguiu estabelecer uma relação entre, por exemplo, Jesus e a multidão. Quando Jesus se relaciona, por exemplo, com a multidão, o relacionamento de Jesus era sempre o quê? Um relacionamento geral. A multidão não tem identidade, a multidão não tem cara. Até se você olhar aqui na fotinho, né? Você não sabe quem é homem, quem é mulher, quem está aqui. Aqui na multidão é um bolo. E a multidão... os vermelhos ali, né? Deixa para lá os vermelhos. A multidão, ela vem e vai dentro das nossas igrejas todos os domingos. Não existe identidade, não existe relacionamento profundo com a multidão. Mas Jesus não deixou em nenhum momento de se relacionar com a multidão, não é verdade? Jesus estava lá. Quando Jesus está entrando no jumentinho em Jerusalém, quem está recebendo Jesus batendo palma, aplaudindo? A multidão. Quando Pilatos chega, quem quer que vocês querem que eu crucifique? Né? Quem que eu solto? Quem que grita lá? Crucifica. A multidão. A mesma multidão da semana anterior. Pronto. Então, esse relacionamento do crente no meio da multidão, ele existe, ele é pontual, e nós temos uma multidão muito grande. Mas Jesus também se relaciona com 70. Jesus seleciona 70 e diz assim: olha, vocês têm uma missão específica. Vão lá, façam isso, assim, 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 assim. E os 70 vão de acordo com a ordem de Jesus. E eu pergunto para vocês, será que esses 70 todos tinham o mesmo princípio, o mesmo coração, a mesma visão do reino? Será que todos eram alunos exemplares? Numa classe de 70 nós conseguimos ter uma uniformidade de pessoas focadas todas na mesma direção? É claro que não. Então talvez alguns aqui foram no embalo. Que tipo de relacionamento que você tem? Como o da multidão, como o dos 70? Ou como dos 12? Jesus vem e separa os 12. Ele diz assim: olha, vocês têm uma missão específica, eu vou caminhar, vou investir na vida de vocês, vou caminhar com vocês. Aqui a coisa já começa a mudar de figura. O relacionamento com os 12 era diferente. Mas, dentre os 12 havia um traidor. Tinha um ali que estava destoando, mas estava lá. Multidão, 70, 12. E depois dos 12 tem um ciclo de intimidade mais próximo ainda. Quem eram? Pedro, Tiago e João, num barquinho. Estavam lá os três. O relacionamento de Jesus com Pedro, Tiago e João era diferente dos 12, que era diferente dos 70, que era diferente da multidão. Mas existia ainda um relacionamento mais específico ainda. Jesus com João, o apóstolo amado. Então, irmãos, quando a gente abre Igreja Multiplicadora falando para a igreja em que você precisa se definir quem você é em Jesus, se você está na multidão, nos 70, nos 12, nos 3, ou tem um relacionamento com João, isso você já leva o povo a meditar e a ver aonde a gente quer chegar. Você já começa a fazer com que as pessoas olhem para esse gráfico aqui, ó. Obrigadão, meu querido. E consiga se achar onde você está. E eu falo para eles no final dessa mensagem o seguinte: pegue um número aí, aonde você se encontra. Você está na multidão, você está aqui nos 70, você está nos 12, você está com Pedro, Tiago e João ou como João, né? Qual é o seu relacionamento com Jesus? O grande problema, irmãos, de nós sairmos da estrutura, da estratégia, para chegarmos no pastor, para chegarmos no meio da igreja, é que a grande massa do nosso povo ainda está meio perdido no seu relacionamento com Jesus. Se nós não auxiliarmos eles nesse processo, não adianta traçarmos estratégias. É óbvio que uma palestra de 1h30 eu passei aqui em 5 minutos, né? Mas é isso que nós temos que atingir primeiro no coração do povo da nossa igreja, se a gente quer avançar com qualquer projeto, irmãos. Se eu não disser para o povo da minha igreja, para o meu povo batista lá, aonde ele se encontra, qual é o tipo de relacionamento que ele tem com Jesus aqui, se eu não conseguir definir isso, eu não avanço com nada. Porque os nossos pastores nas nossas igrejas, e eu sei isso porque eu pertenço a uma igreja, e eu sei o que o meu pastor sofre, está sofrendo justamente com isso, porque o povo não se achou ainda. Muitos estão na multidão, sem identidade, sem cara. Muitos estão no meio dos 70, indo porque outros estão indo, tem a missão, entende o processo. Outros têm um compromisso, mas dentro do compromisso dos 12, tem os 3 que tinham mais compromisso, mais vivência, e tinha João, que era o camarada. Então, eu preciso, irmãos, focar no povo, na igreja, nas pessoas, para que os meus projetos denominacionais, eles possam chegar ao coração deles. Senão não vai chegar, irmãos. Senão nós vamos continuar lutando como temos lutado aí, e com resultados inexpressivos, e que muitas vezes sem chegar aonde a gente quer chegar, né? Como uma convenção implementa esse processo como um todo? Né? Como é que a gente pega tudo isso e traduz para que uma convenção assuma esse processo de igreja multiplicadora, de relacionamentos discipuladores, que possam viver os 5 princípios, que o PGM crie vida? Como é que a gente consegue fazer isso como convenção, como instituição? Primeiro eu preciso mostrar que eu sou relevante para o meu povo. Eu preciso mostrar.
Primeiro eu preciso dizer para o meu pastor que eu estou junto dele, auxiliando ele nas tratativas mais diversas e mais difíceis que existem aí. Eu tenho que estar junto com o meu pastor lá. Eu tenho que estar junto com os pastores. E aí eu não estou falando de uma relação apenas institucional, irmãos. Nós precisamos entrar no coração desse povo todo. Por isso que o relacionamento discipulador, ele muda vidas. Quando o pastor Marcos falou ontem de discípulo, de meu discípulo, é essa a relação que nós começamos a estabelecer com pessoas. O testemunho que os irmãos ouviram agora é de uma pessoa que eu acompanho semanalmente, que eu tenho conversado com ele semanalmente, em que as maiores dificuldades, dúvidas, incertezas ele traz para mim, e que o tempo todo eu estou ali ajudando ele no que eu posso. Assim como hoje de manhã, a primeira mensagem que eu recebi hoje pela manhã, irmãos, foi do meu discipulador, dizendo o seguinte: olha, eu estou vendo que você está aí, que você seja uma bênção, continue orando, e me mandou um texto bíblico, e eu estou orando por você hoje. O meu discipulador lembrou de mim, mandou a mensagem dizendo assim: eu estou com você aí, a 3.800 quilômetros de distância, mas eu estou junto contigo aí, vai fundo, que Deus te abençoe. Esse, irmãos, tipo de relacionamento é que nós precisamos ter com os nossos pastores, e os nossos líderes convencionais, associacionais, precisam ter esse desenvolvimento, ter esse relacionamento. Nós não estamos falando de um programa de acompanhamento pastoral apenas. Nós não estamos falando de algo institucional. Nós estamos falando de vida na vida. Eu olhar para pessoas em que eu confio, que eu posso abrir meu coração, colocar os anseios na minha alma, colocar as dificuldades na minha família e dizer: ora por mim, caminha comigo, me abençoa. Olha, eu estou com dúvida nessa situação aqui, você pode me ajudar em oração? Ou você pode me dar um conselho porque você é mais experiente do que eu? Como é que eu caminho nessa direção? É assim, irmãos, que nós como convenção vamos ser relevantes. Eu volto a dizer, nós precisamos sair da estrutura, da frieza denominacional, estrutural, e descermos para o coração do nosso povo. Senão nós não seremos relevantes. E uma vida de oração, uma vida de evangelização discipuladora, formação de liderança, compaixão e graça, plantação de igrejas, traz isso de volta. Por isso que eu digo, Igreja Multiplicadora não é um projeto, e sim algo. Como funcionou na prática essa vivência, como tem funcionado no Paraná, como é que nós temos levado isso às igrejas? Então veja só, nós começamos a tratar com o Conselho Geral da Convenção. Então na tratativa, antes de chegar de uma forma oficial, nós chegamos com o nosso conselho e começamos a conversar com eles, mostrar para eles: olha, a proposta é essa, a direção é essa, o que nós queremos é isso. E sabe qual é o objetivo de tudo isso, irmãos? Tirar gente do inferno e salvar pessoas e cuidar de gente. Era isso. A palavra do pastor Valmir, lá da 2ª Igreja Batista Tocantins, quando ele diz que o nosso negócio é a gente, é isso, irmãos. A gente chegou para o nosso conselho e disse: olha, o nosso negócio é a gente. Nós queremos cuidar desse povo. Nós queremos amar esse povo. Nós queremos caminhar com o nosso povo batista no Paraná. E aí já abraçamos Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós queremos caminhar com esse povo, irmãos. Nós olhamos que dentro da nossa estrutura nós poderíamos extrapolar as nossas fronteiras, e vimos as dificuldades que Santa Catarina está passando, vimos as dificuldades do Rio Grande do Sul, e dissemos: nós podemos ajudar, nós podemos abençoar, nós podemos ser relevantes. Então o processo começou aqui, mostrando para o nosso conselho, porque, irmãos, eu não posso ir para Santa Catarina e Rio Grande do Sul se o meu conselho não aprovar. Eu não posso, não tem como, eu tenho que ter autorização. Mas graças a Deus, a autorização vem mediante a necessidade, vem mediante a gente estender a mão, vem mediante uma cultura que o pastor Isaías Quirino já construiu há anos, de nós em todos os nossos eventos abençoarmos Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora eu pergunto para você: será que você como convenção não tem condição de abençoar alguém que está do teu lado ali? Ah, mas a minha situação é difícil. Irmãos, sempre tem gente em situação mais difícil que nós. E a bênção, irmãos, que tem sido isso, a bênção que nós temos recebido por abençoarmos o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem sido tremendo. Então, na verdade, quem está ganhando com essa história toda somos nós. Permear a estrutura interna com a Igreja Multiplicadora. Aquele primeiro quadro que eu mostrei. Não adianta eu dizer o seguinte: olha, fulano de tal, cuida de Igreja Multiplicadora na minha convenção. Não funciona. Eu tenho que trazer isso para o meu conselho e tenho que dizer o seguinte: olha, as estruturas que compõem aquele primeiro slide estrutural que eu mostrei, ela tem que estar toda permeada, porque a educação cristã tem que falar a mesma língua que a ação social, que tem que falar a mesma língua que até a administração da convenção, que vai ter que falar a mesma língua que missões, que desenvolvimento de igreja. Ou seja, é uma visão única, que ela permeia toda a estrutura. Ela não é uma visão estanque, única, de um processo. Eu volto a dizer, nós não estamos falando de um projeto. Nós estamos falando de uma visão, de uma direção, de um mover de Deus. Então toda a minha estrutura, motivar as associações, irmãos, antes de qualquer coisa nós fomos para as associações.
Nós caminhamos nas nossas associações, nós conversamos com os presidentes. Naquele congresso lá em Jaraguá do Sul, o congresso terminou na quinta-feira, na sexta-feira, irmãos, nós reunimos todos os presidentes de associação e tivemos uma reunião lá, logo depois do congresso de Jaraguá, em setembro do ano passado. E nessa reunião nós dissemos assim, olha, a visão da convenção tem sido essa, o propósito da comissão é essa, e os coordenadores associacionais vão investir mais tempo nesse negócio aqui. E ali nós conversamos com as associações, com os presidentes, para que eles se sintam parte do processo, não obrigados a cumprir o processo. Então, a nossa caminhada tem sido justamente essa, de permear a estrutura, conselho, estrutura interna, motivação. Então, isso aqui, irmãos, tem que acontecer antes de qualquer processo, senão as estruturas vão travar tudo que está acontecendo lá na frente. Eles precisam entender a relevância disso. Eles precisam entender que igreja multiplicadora é algo de Deus para mudar a história do processo como um todo. E aí sim, você faz um congresso estadual. Quando você faz um congresso no seu estado, você já trouxe todo o povo com você. Os presidentes de associações estão todos lá, as associações estão representadas, as maiores igrejas estão lá. Então aqui você tem um congresso, na verdade, para você alinhar todo esse povo aqui em cima. O congresso não é para, vamos começar, vamos lá no congresso. Ele não vai, do que se trata o congresso? O que é esse negócio de igreja multiplicadora? Como funciona isso aí? Para que lado eu tenho que dar o tiro? Não, você já fez o caminho aqui. E aí sim, você começa o congresso motivacional para justamente dar aquele empurrão para que o povo avance. Então essa ordem aqui, ela precisa ser respeitada. Envolva a sua estrutura, envolva o seu conselho, caminhe com os seus pares lá, mostre o processo como um todo. E aí o congresso, na verdade, ela é um alinhamento da visão para toda a sua estrutura interna. E aí sim você caminha do congresso para realizar seminários. Então o congresso é o grande evento que junta todo mundo no estado, dá aquela motivação, mostra o que é, avançamos lá, mas você precisa ir para as associações. E foi o que nós fizemos. Nós fomos para as associações, nós fizemos seminários em todas as nossas 8 associações, todas, e uma mais do que um, algumas mais do que um. Nós estivemos em loco, sentando com os pastores, respondendo dúvidas, né? Onde as coisas surgiam de uma forma mais clara, e aí a gente começou a tratar com esses pastores, tratar com a estrutura associacional, falando da relevância e da importância do papel da associação no processo, porque ela é fundamental. Irmão, se a associação faz parte da nossa estrutura, ela tem que estar incluída nisso. Eu não posso dizer, convenção, vamos fazer agora, vamos passar por cima de todo mundo. Não. E uma palavra aqui que eu quero destacar do nosso presidente, que ele tem muito cuidado com isso, e isso tem sido bênção para as nossas vidas, é que talvez nem todos, irmãos, entendam e queiram entrar no processo. Então nós não podemos marginalizar aqueles que não querem. Nós temos que amar, caminhar juntos e oferecer estruturas e saídas para esses que não querem, ponto. Porque, irmãos, tem gente que tem fobia a pequenos grupos. Tem gente que ouve a palavra célula e estremece. Essa é a realidade. Então nós, como estrutura, nós temos que estar atento a tudo isso. Tratar aqueles que não estão prontos ainda para entrar no processo ou que não querem, da mesma forma, com a mesma dignidade que nós vamos tratar quem está dentro de igreja multiplicadora. E é isso que nós temos caminhado e feito. Nós temos respeitado, irmãos. No Paraná, além de igreja multiplicadora, nós temos igrejas vivendo o DNA. Nós temos igrejas vivendo o MDA. Igrejas batistas, vivendo todo esse processo. E sabe, o nosso relacionamento com eles é excepcional. Caminhamos bem com todos. Recentemente, foi interessante, nós tivemos um encontro. Aí no final, o pastor que estava dirigindo o encontro lá falou: quero chamar o pastor Flávio aqui da convenção, que representa a igreja multiplicadora. Aí chamou o pastor Odilon Vergara, do MDA. Aí chamou os pastores que estavam à frente do DNA lá. E nós estávamos lá, cada um representando algo diferente, mas todos juntos numa única visão de crescer, de caminhar juntos, irmãos. Nós não vamos entrar no mérito de discutir método, dizer esse aqui é batista, esse não é, isso faz isso. Não é essa a ideia. Nós estamos juntos. E sabe o que aconteceu? Um pastor estratégico de Curitiba que está vivendo o DNA intensamente, ele me chama e diz assim: olha, eu estou com um problema. Nós caminhamos até aqui, eu estou tendo o acompanhamento, o coaching lá do DNA, mas o nosso processo ele trava aqui com 40 pequenos grupos. Você pode me ajudar fazendo uma análise aqui? Eu falei: claro, pastor. Sentamos lá. E a partir daí, irmãos, nós temos nos reunido uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, tratando da estrutura deles. E a primeira coisa que eu identifiquei foi o seguinte: uma falha na questão do relacionamento discipulador. Ele não estava enfatizando isso, por isso que os grupos travaram e não cresciam mais. Eu falei: pastor, está aqui os 2 livros de relacionamento discipulador. Leia esses 2 livros aqui. Leu?
Agora vamos caminhar juntos aqui nessa mudança interna que o pastor vai ter. Ele está no DNA, ele vai continuar no DNA, ele não vai migrar. Mas o processo de relacionamento discipulador está vindo de igreja multiplicadora para abençoar ele. Por quê? Porque nós temos um excelente convívio, nós caminhamos bem. Na semana que vem eu não vou estar lá, mas se eu estivesse, é o terceiro coaching, eu participei dos dois, eu estar lá no terceiro deles, ouvindo o povo do DNA falando, caminhando com eles, estando junto lá. Então isso é importante, a gente caminhar juntos, não excluindo ninguém. Assim como o pastor, quando ele começa a implementar na sua igreja, ele não pode excluir aquele povo um pouquinho mais antigo da igreja que não consegue pegar a ideia assim. É muito pelo contrário, eles são os mais estratégicos. Só que com a igreja você caminha a 60, 70 por hora. Com eles você vai ter que caminhar a 40. Mas não vai deixar de caminhar, porque igreja multiplicadora inclui, não exclui. Igreja multiplicadora abraça todo mundo, traz todo mundo para debaixo do mesmo guarda-chuva. Essa é a visão que a gente tem que avançar. Realizei seminários com as estruturas interna, agora eu vou para as consultorias. Aqui, irmãos, aqui, ó, aqui. Aqui é o grande diferencial de qualquer outra coisa que existe. Consultoria individual, consultoria direta. O que nós passamos semana passada fazendo no Rio Grande do Sul foi consultoria. Ah, eu estou assim, a minha situação é essa. Como é que a gente resolve? Resolve assim. Olha, eu estou vivendo uma situação específica que eu estou tendo um problema com o meu líder, que o meu líder não está conseguindo cumprir o tempo, não está desenvolvendo o roteiro do pequeno grupo como deveria. Lá. Olha, o meu processo está travado, nós chegamos a 12 pequenos grupos, não estamos multiplicando mais. Então é que na consultoria, no tete a tete, na conversa, no dia a dia, é que nós começamos a avançar no processo. Porque veja, eu tenho um congresso, aí eu vou para o seminário, e aqui então, irmãos, hoje no Paraná nós estamos estruturando a consultoria. O pastor Romério do Campos Gerais, região de Ponta Grossa, Guarapuava, foi um dos primeiros que estruturou um processo de consultoria. Nós fomos lá, fizemos o seminário, caminhamos com ele lá, todo o processo, e aí o que o pastor Romério faz? Uma vez por mês, ele reúne todos os pastores da associação para passar o dia inteiro falando de igreja multiplicadora. Não tem uma pauta, não tem um livro, não tem um manual. Vamos discutir problemas. Nos últimos nós podemos estar, nos próximos não vamos ter como estar. Mas o pastor João Mério já tem estrutura. Irmãos, tem igrejas, pastores que viajam quantos quilômetros? Mais longe? 250 quilômetros, alguns viajam, enche o carro com os líderes lá, para estarem numa segunda-feira pela manhã, para passarem a manhã e a tarde falando sobre a igreja multiplicadora, na região, na associação dele. E isso já virou uma agenda da associação. Todo mês acontece o encontro. Quando eu e o Rodrigues estamos lá, podemos estar, nós estamos juntos. Quando não podemos, não estamos. Mas o Romério está à frente, ele está tocando o processo. Ele está caminhando com o processo. Então, isso é importante, irmãos. A consultoria ali já está estabelecida. Como você caminha, como você acompanha, como você tira as dúvidas, você já está ali fomentando no processo. E isso está se estendendo, então, também para outras associações. Os outros coordenadores estão trabalhando nessa mesma direção. De você caminhar. Nós temos a grande bênção de termos a Igreja Batista do Bacaxeri lá. Quantas vezes eu já recorri ao pastor Silvado, ao pastor Tunala, ao pastor Marcos Paulo, para nos ajudar em alguns processos lá. E o Bacaxeri, irmãos, está aberto. O pastor Silvado falou para mim assim, olha, a Igreja Batista do Bacaxeri está à disposição. Qualquer igreja que queira vir do Brasil inteiro para cá, para passar um tempo conosco, nós estamos aqui para cuidar desse povo. E temos caminhado juntos, e tem sido uma benção. Não é? Pastor Edmilson, também que está no processo aí, tem sido uma benção na nossa vida, tem viajado mais com a nossa equipe, indo para cima e para baixo, dando os treinamentos, consultorias, tem sido uma benção. Então Deus tem nos dado essa oportunidade. E aí, irmãos, vem o grande desafio de multiplicar consultores. A questão toda é que para você se tornar um consultor em igreja multiplicadora, você tem que entender o processo, viver o processo, estar no pequeno grupo, se puder dirigir um pequeno grupo, sim ou não, mas estar vivendo um pequeno grupo, desenvolver relacionamentos discipuladores com não crentes e desenvolver relacionamentos discipuladores com pessoas que você tem abençoado. Você precisa estar vivendo isso, porque não faria sentido nenhum eu estar aqui falando para os irmãos se eu não conhecesse isso, se eu não vivesse isso. Então, na igreja multiplicadora, você começa o processo, você começa a viver o processo, você internaliza o processo, você faz parte do processo, e aí sim, você se torna um multiplicador. Por isso que nós temos igrejas estratégicas, e igrejas estratégicas, irmão, não é aquela que dá mais plano cooperativo, nem as maiores igrejas. Nós temos igrejas estratégicas de pastores que já entenderam o processo, que estão vivendo isso, que eles vêm então para esse processo como um todo, para se tornarem consultores, porque eles já estão vivendo essa estrutura. Eles estão caminhando assim, eles estão respirando esse processo como um todo, né? Discipuladores de pastores. Aqui é o nosso desafio, irmãos. Nós não temos essa cultura.
Nós, como pastores, não somos discipulados, nem mentoreados. Raras exceções. Então aqui vem uma mudança de cultura. Eu preciso ser discipulado, irmãos. Eu preciso ter alguém caminhando comigo. Eu preciso ter alguém caminhando comigo para que eu possa caminhar com outras pessoas. E isso é fantástico, irmãos. Quando você começa a caminhar com os outros e tem alguém caminhando com você, isso muda a tua história, muda a tua vida. Hoje eu tenho caminhado com 3 que estão no processo de conversão, que estão começando a conhecer, 3 pastores fora do Paraná, e eu tenho a pessoa que me discipula, o pastor que me discipula. Esse processo ele precisa ser criado dentro da igreja, tem que ter a rede, tem que funcionar dentro da igreja, essa estrutura, porque nós temos crentes, irmãos, de 30 anos dentro das igrejas que nunca foram discipulados, estão lá. Eles aprenderam a viver dentro da igreja, mas ninguém ensinou eles a orar, ninguém ensinou eles a estudar a Bíblia, ninguém ensinou uma profundidade do Evangelho. Eles estão lá, eles estão no meio do povo lá, no meio da multidão, eles fazem parte da multidão, estão lá. É esse povo que a gente precisa caminhar. Nós precisamos desenvolver os RDs, né? Chamar e agregar, esses são os termos que a gente usa no livro lá, mas nós precisamos desenvolver esses relacionamentos discipuladores. Irmãos, quando você começar a viver isso aqui, na prática, isso muda a sua vida. Experiência própria, mudou a minha. Dentre tantas experiências maravilhosas que eu estou tendo em 2 anos, uma recentemente me marcou. Eu fui fazer uns exames no oculista, e terminei os exames, aí a médica falou o seguinte: olha, a clínica onde você marca os exames é aqui do lado, vai lá ver se você consegue marcar e tal, e depois marca o retorno. Eu fui para a clínica. Cheguei lá na clínica, a atendente foi marcar os meus exames. Ela falou assim: olha, se eu tiver meia hora eu consigo, acho que encaixar o senhor aqui numa agenda aqui, e o senhor já faz esses exames tudo hoje. Falei: ô benção, né? Já otimizamos todo esse negócio aqui. E ela sentou no computador e começou a mexer no computador. Começou a mexer, e o negócio passou lá 5, 10 minutos, não andava, e ela assim: o sistema tá lento aqui e tal, não sei o que, né? E ela ficou olhando para mim, e eu perguntei para ela assim: como é que tá a sua vida com Jesus? Eu não contei isso ontem não, né? Eu contei? Não, porque eu já contei isso em tanto lugar e eu me esqueço. Quando eu falei isso, irmãos, ela começou a chorar. Essa mulher chorava. Eu não sei porque as mulheres usam uns negócios meio preto no olho assim. Ela começou a chorar, e ela começou a parecer um, sei lá o que, um filme do Batman lá, tudo, né? E chorava e não parava. Aí de repente ela respirou um pouquinho, ela começou a contar as dificuldades que ela estava passando. Problema no casamento seríssimo com o marido e tal, não sei o que. Falou assim: minha filha, eu vou orar por você aqui. E um monte de gente para ser atendida, aquele caos, e o computador não funcionava, e a gente orando no meio daquele negócio todo. Terminei de orar por ela, estava uma moça assim, olhando para ela assim, com a cara assustada. Ela olhava para mim, olhava para ela, olhava para mim, aquele negócio tudo no rosto lá. E ela pensando assim: o que esse camarada fez com a minha amiga aqui, né? E ela ficou olhando para mim, me encarando. Daí passou o atendimento, deu a ficha para ela, e eu fui com ela para a salinha assim. E foi engraçado, irmãos, porque eu sentei numa cadeira assim, ó, e ela ficava na porta do consultório só olhando para mim. Ela olhando, eu cheguei perto dela assim, falei: tá tudo bem? Ela ficou olhando para mim assim, eu falei para ela: como é que tá a sua vida com Jesus? Ela falou: então foi isso que o senhor perguntou para minha amiga lá, né? Eu falei: foi. Ela está passando por dificuldades, eu sou crente da igreja tal, não sei o que, eu tenho orado por ela, acompanhado. Falei: que benção, você já tem caminhado com ela, já tem e tal, não sei o que. Conversamos ali, ela já era da igreja, já estava caminhando, sabia da situação da menina lá e tal, não sei o que. O médico me chama. Quando eu entro no consultório do médico para fazer o exame, de cara tinha uma estátua do Buda gigantesco, assim, bem na porta. Nunca vi isso no consultório médico. Mas estava lá a estátua do Buda com a espada e não sei o que e tal, não sei o que. E eu fiquei olhando para aquele negócio assim, né? Uma espada de samurai com Buda, com os negócios lá na estante. E eu falei assim: ô doutor, qual que é a história desse camarada aqui? Me conta pra mim aí. E ele falou 20 minutos, irmãos. Toda a vida de Buda, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele deixou de fazer, e qual era a filosofia que ele vivia, que ele respirava, que ele acreditava, que ele não sei o que, lá. 20 minutos, eu contei no relógio. Já fazia 20 minutos que eu estava lá dentro. Aí no final eu perguntei para ele assim: e Jesus, você conhece? Ele falou assim: Jesus foi um profeta, como Maomé, como os grandes homens iluminados da história, né? Eu falei assim: mais ou menos por aí. E aí comecei a falar de Jesus para ele. E começa com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E foi nessa, e comecei a falar da vida eterna, da ressurreição, do poder de Deus, da transformação de vidas. E no final ele diz assim: puxa vida, eu preciso conhecer mais desse Jesus. Eu falei: posso orar com você? Ele: pode. Irmãos, nós passamos 50 minutos na consulta. Não fiz exame nenhum,
A fila deve ter ficado gigantesco. O exame que era para ele fazer para mim, ele me passou para outro médico fazer, que ele tinha que atender outro lá. E no final, eu falei para ele assim: eu vou estar orando por você, Marcos Yoshi. Eu vou estar orando por você, Marcos. Que Jesus impacte e transforme a sua vida. E ele falou assim: eu preciso conhecer mais de Jesus. Eu já mandei algumas mensagens para ele, já mandei alguns textos para ele. Recentemente eu passei lá, deixei o Novo Testamento na linguagem de hoje para ele. E tenho mantido contato com ele. Eu quero voltar lá, eu vou voltar lá. Mas, irmãos, são experiências como essa, em que nós usamos o nosso tempo, que nós estamos com contato com pessoas, para mudar vidas. Porque o relacionamento discipulador, ele começa a mudar vidas. E eu podia contar pelo menos aqui para os irmãos umas 10, 12 experiências que eu tenho tido nesses últimos tempos. A última foi recente aí dentro do avião, foi um negócio também fantástico, mas deixa para outra hora. PGMs, irmãos, trazem vida para a igreja. Quando a minha igreja começou a trazer os PGMs para a sua essência, mudou a igreja. Sabe por quê? Porque nós criamos no culto 5 minutos. Eram 5 minutos. Eu falava assim: ó, quem passar de 5 minutos a gente corta o microfone. 5 minutos do que aconteceu no PGM, na semana no seu PGM. E aí eles começaram a falar de comunhão, de salvação, de restauração. Isso trouxe vida para o culto. A igreja começou a vibrar. O povo começou a se animar nesse processo todo. E aí nós tínhamos um slogan que a gente criou lá: PGM é lugar de gente feliz. E a gente começava esse movimento sempre falando isso: PGM é lugar de gente feliz. E a gente começou a mudar a história da nossa igreja. Uma igreja mais empolgada, mais animada, focada única e exclusivamente na salvação. Irmãos, quando a igreja multiplicadora começa a fazer parte da estrutura da igreja, sabe o que acontece? A sua igreja fala em gente, fala em salvação e restauração o tempo todo. É isso que acontece com a igreja. Porque nos PGM se reúne gente para ser salvo. Os eventos de PGM são para salvar gente. O povo se reúne para quê? Para falar de relacionamento discipulador e salvar gente. A gente está falando do amor de Jesus. Eventos de compaixão e graça para atingir as famílias da igreja. É isso que nós estamos falando. Investir em gente, focar em gente, olhar para a gente. E aí o processo ele começa a ser vivido de uma forma diferente. E outra, irmãos, algo que nós esquecemos ou colocamos no armário e colocamos em algum lugar, sei lá onde: consolidação do sacerdócio universal dos crentes. O crente passa a ter o papel de influenciar a gente. O crente passa a ter o papel de cuidar de gente. Nós quebramos aquela mentalidade que o pastor faz tudo dentro do processo, e aí nós começamos a atribuir aquilo que Jesus atribuiu aos crentes. Vão e façam discípulos, e invistam na vida das pessoas, ensinem as pessoas a Bíblia, ensinem a vida na vida, ensinem eles a caminharem e preparem eles para o batismo. Ponto. É isso, irmãos, que nós estamos fazendo, trazendo vida para a vida de pessoas. E o nosso povo, dentro da nossa estrutura, começa a se mobilizar. A gente começa a mudar o coração desse povo como um todo, irmãos. A gente começa realmente a focar. Para finalizar, estrutura convencional. Você precisa entender que Igreja Multiplicadora não é mais um programa. É um mover de Deus. Você precisa entender que relacionamento discipulador é algo que Deus demanda do seu povo nos dias de hoje. E a igreja precisa ser ensinada. Então, a convenção estrutural aqui precisa olhar, mas ela tem que olhar para os pastores e para igrejas não de forma estrutural, ela precisa olhar no coração. Irmãos, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos ser relevantes no reino. Nós precisamos fazer algo para as nossas igrejas, irmãos. As nossas igrejas estão pequenininhas lá, não avançam. E você diz: puxa vida, mas aquele pastor é tão limitado, aquela liderança é tão complicada, aquele povo é tão assim, e a gente já tentou de tudo e fez treinamento, e fez isso e fez aquilo, e chama para congresso, e chama para seminário, e leva para assembleia, e o negócio parece que não vai. Vamos tentar de outro jeito então? Já que o que estamos fazendo até agora tem nos dado pequenos resultados, vamos tentar uma estratégia nova. Vamos investir no coração das pessoas. Vamos falar de relacionamento discipulador, de salvação de gente. Vamos tirar o foco da estrutura e focar nas pessoas. A estrutura convencional, irmãos, ela tem que ser a grande fomentadora da visão de igreja multiplicadora nesse tempo. Ela tem que ser a realizadora desse processo. Você tem que pegar os seus recursos, que eu sei que são poucos e até escassos, mas assim, eu preciso dar o tiro no lugar certo. Já que eu não tenho possibilidade de dar 2, 3, 5, 10 tiros, eu vou dar um só. E que seja no lugar certo. Eu posso dizer para você, em nome de Jesus, meus irmãos, o que nós estamos vivendo no Paraná, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem sido dar o tiro no lugar certo. O processo ele não acontece do dia para a noite. Não pense também que as igrejas vão amar isso aqui e abraçar. Tem trabalho demais, irmãos, porque a igreja multiplicadora dá um trabalho para o pastor que ele nunca teve. E aí você também já vai fazer uma seleção. Quem não quer trabalhar, esqueça. Não vai trabalhar.
Mas aqueles irmãos que estão ali lutando com os poucos recursos, que querem fazer algo, nós trazemos uma estratégia para mudar a vida deles. Porque você começa a transformar a vida do pastor, porque o pastor é o líder da visão, é o pastor que caminha à frente, é o pastor que detém todo o processo. Eu quero mostrar algo rapidinho que eu me lembrei agora. Onde que está aqui o pendrive? Você me deu o pendrive? Ah, tá aí? Procure aí, Romero, eu acho que dentro de Seminário Porto Alegre, alguma coisa assim, o trilho da implementação. Eu quero mostrar para os irmãos, algum irmão aqui ontem falou de tempos, né? De processo, como isso acontece. Eu quero te mostrar numa prática, de uma forma bem objetiva, como acontece isso. Né? Quanto tempo leva, o que precisa virar no processo todo, quais são as principais formas. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, a convenção tem uma oportunidade de ouro de ser relevante na vida das igrejas. A convenção tem a grande oportunidade de ser aquela que vai estar implementando um movimento de renovação, de transformação na vida das convenções, de tornar a sua convenção relevante. Então eu digo para você, não perca essa oportunidade, não deixe passar essa oportunidade, porque outros vão pegar. Eu volto a dizer, se você está satisfeito com os resultados que você tem tido até agora, ok, continue caminhando assim. Mas eu tenho certeza que você é um servo de Deus, você nunca vai ficar satisfeito com o que você tem. Você sempre quer avançar mais, quer olhar para frente. Irmãos, algo que nós temos que trazer à nossa excelência como executivos é justamente isso, fazermos as coisas do Senhor com excelência, otimizarmos os nossos recursos com excelência, olharmos para a obra que nós precisamos fazer nas nossas convenções com excelência, da melhor forma possível, com o menor custo possível, tendo o maior resultado possível. Se nós estivéssemos falando de empresas, isso aí é uma coisa comum nas empresas seculares. E nós precisamos trazer muitas vezes essa visão um pouquinho empresarial para dentro das nossas instituições, dizendo o seguinte, eu preciso fazer a coisa com o menor recurso possível, da melhor forma possível. E é assim que a gente aprende no mundo secular. E é assim que nós somos cobrados. Trilho da implementação, irmãos, só para fechar aqui. Dentro do processo de implementação de igreja multiplicadora, existem 3 processos que precisam acontecer, que são separados. O pastor multiplicador, a liderança multiplicadora e a igreja multiplicadora. Então esse trilho aqui, eu passei junto com o pastor Fabrício e o pastor Diogo lá na junta. Nós passamos 3 dias lá internados, de manhã, de tarde e de noite, né? Trabalhando quase 24 horas, né, pastor Fernando? Quase. Para que isso aqui pudesse sair e chegar aí para o Brasil inteiro, né? Então, existem 3 estágios separados, irmãos. Não tem como a gente unificar tudo. Eu falo do pastor, eu falo da liderança, e depois eu falo da igreja, e cada um tem um tempo para acontecer, certo? Tudo isso para quê? Para que a gente possa glorificar a Deus cumprindo a grande comissão. Então, dentro do trilho, eu não vou entrar na explicação do trilho, tá? Porque a gente tomaria um outro rumo agora. Mas dentro do trilho, eu tenho a primeira estação, que é compreender a visão do pastor multiplicador, e eu tenho ações que o pastor precisa desenvolver para que esse processo aconteça na igreja dele. É óbvio. E a primeira ação aqui, irmãos, é investir tempo em oração de qualidade. Senão a gente não vai em lugar nenhum. Então, dentro de compreender a visão, o pastor multiplicador ele tem um processo, tá? Ter um mentor discipulador, investir tempo em relacionamento com líderes, tá? Resultados, ação de Deus no processo de multiplicação, compreensão da necessidade de se voltar aos princípios, estreitamente relacionamento com seus líderes, barreiras que ele pode ter, pouca oração, dificuldade de encontrar um mentor, pastor titular não encabeçar o processo de implementação. Ou seja, eu tenho ações que geram resultados, mas essas barreiras podem impedir o conteúdo disso. Irmãos, nós destrinchamos todo o processo, um a um, para quem nunca viu isso na vida, pudesse ler esse negócio, entender o processo e colocar em prática. Certo? E aí, irmãos, eu tenho que na primeira estação de compreender a visão, o tempo mínimo são 6 meses e o tempo máximo são 12 meses. O que o pastor faz nesse tempo? Ele entendeu, ele leu os livros, ele participou do congresso, ele visualizou todo o processo. Ele começa a pregar para a igreja, Mateus 28, ele começa a falar sobre Atos, igreja nas casas, e ele passa aí 6 meses, a 8 meses falando. Nisso ele separa 4 ou 5 líderes estratégicos e começa a caminhar com esses camaradas de manhã, de tarde e de noite, investir na vida desses líderes, porque esses 5 líderes serão a estrutura dele no processo como um todo. Esses 5 líderes são os primeiros líderes de PGMs, esses 5 líderes lá na frente serão supervisores, esses 5 são a estrutura do pastor dentro de todo o processo. Então esse processo de entender a visão, de 6 a 12 meses. Próxima parada, formação de liderança. Formação da liderança multiplicadora. Ações, identificar líderes chaves, comprometê-los com a visão, iniciar o PGM protótipo, isso é importantíssimo antes de qualquer coisa, e várias outras ações. E no final aqui, nós temos que esse período de desenvolver a liderança leva no mínimo 3 meses e no máximo 6 meses. Então veja, eu caminhei 1 ano
com um pastor, com uma igreja, falando geral para a igreja, eu internalizando a visão. Eu caminho 6 meses com a minha liderança, formando, dizendo, investindo na vida de líderes, certo? E aí então eu chego na próxima estação, que é a igreja multiplicadora, tá? E o processo todo com a igreja, ele vai levar exatamente 12 meses, certo? Então eu estou falando, irmãos, de um tempo de implementação, de viver os princípios, de viver a igreja multiplicadora, de 21 meses a 30 meses. Não acontece do dia para a noite. Não se muda uma visão do dia para a noite. Mas eu preciso ter tempo. E aí eu, como convenção, que sou a gestora desse processo de implementação aqui, auxiliando o processo, eu tenho que abençoar e ajudar o povo a entender esse processo aqui, que leva no mínimo 21 meses e no máximo 30 meses. Se acontecer antes, está prematuro. Se for depois, passou de mais de tempo. Então esse aqui é o tempo médio para que nós possamos então implementar todo esse processo, para que possamos glorificar a Deus através da grande comissão. Essa é a visão, irmãos, de uma forma bem prática. E eu volto a dizer, a sua convenção, ela tem a oportunidade de ser a fomentadora, de ser aquela que está indo à frente, de estar indo a levar o processo. Também volto a dizer o seguinte, no Paraná não é tudo perfeito não. Temos travas, temos problemas, temos dificuldades. Mas colocamos à disposição dos irmãos que quiserem a estrutura que nós temos no Paraná, para ir lá conhecer, ver como funciona, e em algumas igrejas que estão desenvolvendo o processo. Se você quiser sentar com a gente apenas para falar sobre estruturação, sobre como fazer isso, se você quiser apresentar a sua estrutura e dizer, olha, como é que a gente consegue encaixar esse negócio aqui, nós temos lá, nós temos pessoas já treinadas, capacitadas, que podem ir também até a sua convenção, abençoar o seu povo lá, da forma que for. Estamos juntos nesse processo aí com missões nacionais, e Deus tem abençoado demais esse processo. Nós precisamos crescer, irmãos, precisamos avançar. A Igreja Multiplicadora, então, tem sido e é o mover de Deus no meio do povo batista, para que a gente possa, então, mudar a nossa história e, quem sabe, começar a reescrever a nossa história de um ponto de vista diferente. Amém?